plenário. Vamos começar. Estendo novamente as homenagens já feitas anteriormente a todos e me dirijo aos jurados. Pedir silêncio no plenário, tá? Para permitir que a defesa... Começando com a indagação relacionada à dignidade da mulher. O Ministério Público, ele falou muito aqui neste plenário em dignidade humana da mulher, mas lá na primeira sustentação do Ministério Público, ele fez um comentário chocoso com relação o relacionamento de Nayara, que é professora, mãe da Helena, com o senhor Jorge, dizendo: ele é gigolô e ela sustenta. Comentário totalmente jocoso que fere a dignidade da mulher. E novamente ele fez outro comentário aqui que também fere a dignidade da mulher, dizendo o seguinte: se a mulher for humilhada pelo seu companheiro, traída, e ela matar o seu companheiro, essa tese de violenta emoção não passa, tem que ser condenada pelo homicídio qualificado. Excelências, isso não é respeito à mulher. Imagina Vossas Excelências passando por uma situação de constrangimento moral, sendo boas mães, boas mulheres donas de casa, mulheres que trabalham, mulheres que merecem o respeito do seu companheiro. E aí, seu companheiro, companheiro de Vossas Excelências, começa a desrespeitá-las, ferir a dignidade de Vossas Excelências, constrangendo moralmente Vossas Excelências, expondo a dignidade de Vossas Excelências à sociedade, esfregando na cara de Vossas Excelências um amante, humilhando Vossas Excelências dentro de casa. E aí Vossas Excelências, em um momento de um desespero, de uma violenta emoção, de um transtorno causado por uma situação constrangedora, segundo o Ministério Público, não ter o direito de alegar que foram violentadas emocionalmente. Fica aqui o meu registro. Excelências, o Ministério Público e o doutor Cícero, e principalmente o doutor Cícero, falou que a Nayara teria sido agredida, teria levado uma surra do senhor Jorge. Excelências, e aí o Ministério Público fala em Castelo de Areia. E eu digo, essa afirmação da acusação
também é um castelo de areia. Por que eu digo isso, Vossas Excelências? Porque aqui é o histórico processual do senhor Jorge, que eu volto a mostrar novamente a Vossas Excelências. Uma pessoa que nunca cometeu um ato de violência contra a mulher até aquele momento trágico. 10 anos de relacionamento com a Nayara e nenhum registro de violência doméstica. 2 anos de relacionamento com a Rayane e nenhum registro de violência doméstica. Medida protetiva, registro de ameaça, registro de lesão corporal, absolutamente nada. Excelências, já foi muito dito aqui pela defesa e exemplificado por meio da prova testemunhal que o senhor Jorge, ele tinha uma perturbação mental, sim. Ele estava sofrendo de depressão e os sintomas da depressão foram descritos aqui pelo testemunho da própria família de Rayane, por meio de seu Cleuso, que disse que depois do término da relação de Jorge e Rayane, percebeu a mudança de comportamento do senhor Jorge. Mas essa afirmação dele não é isolada no processo. O irmão de Jorge, o seu Aderlan, ele faz a mesma afirmação, que houve sim uma mudança de comportamento em relação ao senhor Jorge depois do término da relação dele com Rayane. E aí, excelências, essas duas pessoas, uma por parte da família de Jorge e outra por parte da família de Rayane, diz o seguinte: olha, o Jorge, ele abandonou as suas atividades profissionais, que era vender tênis para se sustentar, e a questão de trabalhar como entregador da Companhia do Espeto, e ele começa a abusar do álcool. E aí, excelências, a defesa demonstra um dos sintomas da depressão, que é a ansiedade. Por muita coincidência, duas juradas que iam estar aqui hoje julgando, pediram para se ausentar desse julgamento justamente pela ansiedade. Uma que ia sentar aqui, aonde a nobre jurada está sentada, ela alegou que tomava remédio controlado. E a outra jurada, que ia se sentar aqui, justamente aqui, doutora, nobre jurada, ela pediu para se ausentar porque ela tinha ansiedade, não ia aguentar o julgamento. E por uma coincidência ainda maior, logo no início do interrogatório, não foi nem perguntado pela defesa, e sim pela magistrada, se o Jorge tomava algum tipo de medicamento. E o Jorge falou: olha, excelência, eu tomo medicamento para ansiedade, eu tenho muita ansiedade. E ansiedade, excelências, é um dos sintomas da depressão. Então está completamente demonstrado que Jorge sim tinha sintomas de depressão. E aí, excelências, o Ministério Público diz: mas a defesa vai sustentar a violenta emoção, o relevante valor moral. E a defesa, sim, excelências, vamos sustentar sim a tese. Por que vamos sustentar? Porque está registrado nos autos.
O depoimento, excelências, do senhor Clélcio é categórico. Ele afirma que ele presencia no vídeo antes da tragédia, uma discussão entre Rayane e o senhor Jorge. E mais uma vez, não é um depoimento isolado, excelências, porque o policial Bruno, que prestou depoimento aqui, diz ter o vídeo todo, e ele diz: olha, eu vi uma discussão entre eles dois. Agora, excelências, qual é o problema? É saber o teor dessa discussão. Mas a lógica pode ser usada. O que se fala na discussão? Ofensas mútuas. Qual foram as ofensas que foram faladas ali entre eles? Porque aquele ato do Jorge demonstra um ato de desespero. Demonstra um ato de emoções afloradas, de uma violenta emoção naquele momento. E essa violenta emoção decorrente de quê? Decorrente de sua depressão, decorrente das suas perturbações mentais, dos seus pensamentos confusos. E que se afloraram ainda mais naquela discussão. Volto a dizer, presenciada, dita pelo senhor Clélcio, tio de Rayane, e descrita também pelo policial Bruno, que prestou depoimento aqui. E ainda, excelências, o Jorge cita que houve outros desentendimentos entre eles, que ocasionaram o fim da relação. O Ministério Público diz: cadê o laudo? Cadê o laudo do borderline? E a descrição, excelências, a descrição feita pelo senhor Clélcio e pela família de Jorge, que disse que houve uma mudança de comportamento. Uma pessoa em sã consciência, excelências, ela não larga tudo, o seu trabalho, o seu ganho financeiro, para ficar bebendo, para se exceder no álcool, para passar 2, 3 dias sem tomar banho, bebendo. Isso não é um comportamento normal, excelências. Existia uma perturbação emocional naquele momento. E não é a defesa, excelências, que está inventando isso. Quem produziu esse relato foi o próprio Ministério Público. Não foi a defesa que arrolou o seu Clélcio, tio de Rayane, foi o Ministério Público. Não foi a defesa, excelências, que arrolou o policial civil Bruno. Foi o Ministério Público, excelências. Só não podemos ignorar a prova produzida pelo Ministério Público. Se o Clélcio disse que houve mudança de comportamento, é porque ele acompanhou, ele percebeu, ele viu. Jorge era uma pessoa tranquila, calma, era seu amigo. Inclusive ele faz um relato que o seu pai entregava o carro para ele, excelências, para Jorge.
Excelências, para concluir, o Ministério Público falou em Castelo de Areia. Eu, como advogado, eu não tenho coragem de entrar em uma casa sem ter uma base sólida. Porque eu sei que aquela casa vai desmoronar. Eu gosto de entrar em lugares com uma base. E a base da defesa aqui são os depoimentos prestados nos autos. Provas produzidas pelo próprio Ministério Público, Excelência. Obrigado pela atenção, Excelência. Senhores jurados. Um pouquinho, tá? A gente já está acabando, por favor. Só para explicar, a gente está aqui de novo porque o Ministério Público veio novamente e nós, enquanto defesa, precisamos voltar para também explicar a Vossas Excelências. Excelências, ficou muito claro para a gente aqui que tudo que o Ministério Público não sabe, ele julga como se fosse uma mentira, uma ofensa ou um crime. E eu vou lembrar, Vossas Excelências, o que aconteceu quando nós entramos neste plenário ontem de manhã. Não sei se Vossas Excelências recordam, mas eu faço questão de lembrar. Eu estava com uma corda aqui, chama corda grená. Vem aqui, senhor. Nem tinha falado bom dia, mas a primeira coisa que o promotor Horácio falou foi: estou me sentindo ofendido, porque está usando a cor do Ministério Público. Parou o plenário só para falar isso. Como eu disse, tudo que o promotor não sabe, ele julga como um crime, uma ofensa. A OAB tem um provimento que diz que isso aqui se chama corda grená e que o advogado, a advogada, pode usar da maneira que estava aquilo. E por que eu fiz questão de tirar? Porque nós tínhamos acabado de chegar aqui no plenário, encontramos esse cenário já, e não foi da vontade da defesa criar tumultos. Então eu fui lá dentro e eu retirei a minha corda grená, mesmo sendo um provimento da OAB que me autoriza a usar. Mas o Ministério Público não sabe disso. Mas ele se ofendeu. Ele julgou como se fosse errado. Sequer pesquisou, parou ali, o computador está ali na frente dele. Era só ele pesquisar rapidinho. Mas não, porque ele precisa passar essa impressão de ofendido, de que nós estamos mentindo aqui. Mas tudo que a defesa sustentou aqui, nós provamos, Excelências. Tudo. Promotor, tá aqui, ó. Minha corda grená pro senhor. Quando eu falei para Vossas Excelências hoje, Excelências, eu sei que vocês estão cansados. Excelência. Excelência. Quando eu falei para Vossas Excelências hoje que uma mulher, quando passa por um relacionamento abusivo, agressivo, esse relacionamento deixa marcas nela. Eu falei porque a maioria das mulheres, elas passam por esse tipo de relacionamento e elas ficam com essas marcas. Eu tenho a minha. Mas como o Ministério Público não sabe, é capaz de daqui a pouco gritar ali: é mentira! Ela se meteu ali dentro. Porque é assim, Excelências. E eu volto a dizer: tudo o que nós sustentamos aqui neste tribunal hoje, nós provamos.
a respeito, excelências, do que foi dito hoje aqui para impedir a diminuição da pena, de que, George vai entrar no IAPEM, vai estudar, vai reduzir não sei quantos dias, vai trabalhar, vai reduzir não sei quantos outros dias. Eu pude perceber que o doutor Horácio não conhece absolutamente nada de IAPEM. Nada. Nem um pingo. Porque, primeiro, o George, ele já estava no ensino superior. E no IAPEM tem uma escola chamada São José, que oferece o curso de ensino médio e ensino fundamental. Não é o caso de George. Então já não tem como estudar. No IAPEM, conseguir vaga para uma pessoa trabalhar lá dentro, no regime fechado, é horrível, é difícil. A gente tem que peticionar para o juiz e quase ninguém consegue. Geralmente é ofertado mais para quem está no regime semiaberto. O regime fechado não consegue. Então, mais uma vez, o MP, sem saber do que está falando, vem aqui e faz todo esse escarcéu de é mentira, é crime, é para diminuir, é para facilitar. E eu volto a dizer, a gente prova, porque advogado de defesa prova. Aí veio aqui, falou de não sei o que olímpico, falou não sei quantas vezes não sei o que Bolt. Tudo para cansar vossas excelências, até saltitou aqui. Do que é importante para o processo, do que é relevante para os senhores saberem, nada. Saltitou, falou de prêmio, mas do que foi tratado aqui, nada. Mas essa é uma estratégia, excelências. Porque eles querem cansar vossas excelências, assim como eu tenho hoje aqui, a primeira e o segundo jurado cansados. Para cansar vossas excelências, para esquecer o que nós produzimos aqui de prova. E para não produzir nada, só para ficar rebatendo. Mas eu faço questão de lembrar alguns argumentos e serei muito breve em respeito a vossas excelências. Não existe prova de agressão nenhuma durante os 2 anos de namoro. George era considerado pela família como um menino bom. Um menino que num surto, numa depressão, num desespero, numa perturbação mental, cometeu um crime, sim. Mas de acordo com o Código de Processo, o Código Penal tem direito a uma diminuição de pena. Então é isso, excelências, que eu gostaria de esclarecer para vossas excelências, de maneira bem breve, respeitando vocês, para que fique fixado isso. Não esse circo todo que foi armado aqui de salto e prêmio, nem nada disso. Nós estamos tratando aqui de prova, do que foi produzido, do que vossas excelências assistiram desde ontem. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Senhores jurados, já se avizinha próximas 5 horas da manhã. Sei que cada uma de vossas excelências estão extremamente cansados e debilitados por esse momento. Nesse momento também me encontro extremamente fadigado. Não vou nem dormir porque em seguida a gente já tem audiência, é 8h30 da manhã, né? Nós já vamos ter a audiência em seguida, mas, nobres jurados, a grande questão que está fazendo vossas excelências permanecerem até esse horário não é a defesa, porque a defesa confia em vossas excelências, a defesa confia no veredito de vossas excelências. Só que o Ministério Público, a acusação, insistiu em vir à réplica. A acusação fez com que vossas excelências estivessem se perpetuando neste local por mais tempo do que deveria ser. Senhores jurados, um ponto aqui que foi paulamente discutido e debatido, principalmente com relação à tese relacionada à semi-imputabilidade, a questão do rol no qual ele vai se adequar. Tenho um enorme carinho pela doutora Marina, no entanto, se adequou à questão da semi-imputabilidade, uma causa de redução de pena, no quesito o jurado absolve o réu. Senhores jurados, a defesa não vai voltar atrás da sua palavra. A defesa não vai retroagir daquilo que disse. Nós não viemos aqui para absolver ele.
Nós viemos aqui para fazer com que ele recebesse uma pena na medida da sua culpabilidade. O jurado absolve o réu? A resposta é não. A resposta é não. A defesa não veio aqui para tentar... Doutor, é só por uma questão de ordem Tudo bem, técnica, doutor? né, doutor? Eu não posso permitir que seja... Só o tempo vai... Não, ser não se devolvido. preocupe, 4h41. A absolvição, ela trata da absolvição imprópria nos casos. Então, doutora, a gente não pode ignorar isso. Inclusive, o STJ diz que, se porventura defendida a tese da imputabilidade ou da semi-imputabilidade em plenário, os jurados entenderem que é o caso de absolvição imprópria, nesse caso, ainda assim, o juiz togado quesita a tese da necessidade de aplicação de medida de segurança. Ok? Ok, doutora. E mais uma vez expresso que eu respeito. Contudo... A questão é só de ordem, eu não estou Certo. querendo discutir a sua tese, é só uma questão de ordem técnica e de Certo, acordo com doutora. os precedentes jurisprudenciais. Certo, doutora. Então, novamente, nós vamos então, a defesa está pautada com relação ao privilégio, relacionado à questão do relevante valor moral. Só que, antes de tudo, é necessário compreendermos que, através dos documentos que foram fornecidos a Vossa Excelência, que diferente daquilo que foi aplicado pelo promotor, mesmo diante de um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, o que afirma aqui, essa linha, ela diz que tem que ter 5 dos seguintes requisitos. Nessa lista que foi apresentada a Vossas Excelências, contém 9. No entanto, o promotor ele insistiu em ignorar todas as outras afirmativas que comprovam definitivamente que George ele possui uma personalidade emotivamente aflorada, uma personalidade que está em um grau de transtorno. E nesse ponto é que venho frisar a questão que a defesa vem sustentar. Qual seja da causa de diminuição de pena relacionada ao relevante valor moral. O relevante valor moral aqui, naquilo que se implica se dizer, nós vamos ressaltar a questão do descontrole emocional, em razão de toda a perturbação psicológica que ele estava tendo, em razão de tudo aquilo que estava afligindo ele naquele momento. Porque nós podemos ver aqui no depoimento do policial Rafael, diferentemente da postura que ele veio apresentar aqui, na audiência que antecedeu esse ato, vejamos o que ele falou a respeito do George. Ele falou que estava arrependido e foi disputado e controlado, era isso. Senhores jurados, aqui nós vemos que ele deu uma versão aqui a respeito do que falou, e quando chegou aqui diante de Vossas Excelências, falou primeiro que George somente assinou com a cabeça, e depois disse que ele falou, depois que nós começamos a inquirir e questionar ele, e aqui, nesse primeiro evento, ele falou que de fato George tinha sentido, que ele estava em um momento de desespero, Senhores jurados, eu não venho aqui no dia de hoje para zombar da inteligência de Vossas Excelências. Vossas Excelências detêm o conhecimento e o poder no dia de hoje de estar estabelecendo os parâmetros legais, quais sejam da correta aplicação de pena com relação ao senhor George. Através dos depoimentos das testemunhas que aqui estiveram, ficou esclarecido um ponto, de que tentaram sim ameaçar a família de George. Mas isso por quê? Seria uma conduta rotineira por parte da família da vítima? Não, foi em razão de um evento, foi em razão de uma eclosão de um fato que gerou com que aquela ação gerasse um descontrole emocional da pessoa em praticar aquele determinado ato. E é justamente nesse ponto que reside a tese de defesa. Nós verificamos a questão do transtorno de personalidade limítrofe, nós verificamos os indicativos relacionados à questão da perturbação de saúde mental relacionado à questão depressiva de George, assim como
que todos os elementos eles se dirigem e se encaminham a um determinado ato de que George ele agiu sobre uma das causas de diminuição previstas no artigo de número 121, parágrafo 1º. Doutor Osni, pode continuar. Senhores jurados, senhoras juradas, eu sei que está tarde, estamos todos cansados. Está se exigindo de Vossas Excelências um esforço até, entendo, sobre-humano. Entendo que... Calma. Entendo, quero aqui primeiro cumprimentar e parabenizá-los, né, por estarem aqui. Acredito que são verdadeiras heroínas e heróis e farão história, né, no Júri de Santana e história na vida de Vossas Excelências que estão presenciando e vivendo tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. Logo, a voz da acusação se cala, a voz da defesa se cala e a decisão de Vossas Excelências irá ecoar. O que nós pedimos é que os senhores julguem com justiça, que os senhores julguem com o coração de vocês, com seu sentimento, com base na sua consciência, sobretudo sobre a sua consciência. O senhor não pode consultar ninguém, não pode falar com ninguém. O senhor e a senhora só pode consultar o seu próprio coração, a sua própria consciência e o que a senhora entende como justo. Eu quero aqui me direcionar para as senhoras juradas e apresentar o depoimento da mãe que conviveu com o George e que sabia de tudo. E ela vai fazer aqui, vai passar uma mensagem que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu sei que estão cansados, estamos todos cansados, mas eu preciso da atenção dos senhores e das senhoras. Infelizmente, ele não estava bem, e ele não conseguiu falar com alguém, não conseguiu se abrir, de socorro para alguém, e eu não entendi, também não consegui salvar ele. Ele tem uma filha, mas o nome dela é muito difícil, né? A gente sabe que ela está ali, e ele sempre foi um pai muito presente, cuidou dela desde que nasceu. Sempre ali do lado, cuidando. Ele trabalhava à noite, ele fazia entrega de lanche. E o meu filho, ele não é um bandido. Ele não precisa. Ele não pode. Ele não é um bandido, meu filho. E eu peço que ele esteja julgado por justiça. Ele não pegue a pena máxima e haja realmente justiça. Foi por isso que nós, a família, eu só te peço perdão, Jorge, porque eu não consegui entender o que estava acontecendo contigo. Me perdoa, eu me sinto culpada por tudo, só me perdoa. Eu te amo muito, eu te amo muito. Toda história tem dois lados. Essa mãe aqui pedindo com coração a Vossas Excelências, ela não pede que absolvam, ela não pede que as senhoras e que o senhor passe a mão na cabeça. O que ela pede
é justiça. Um julgamento de forma imparcial, um julgamento que leve em consideração as circunstâncias psicológicas que o acusado estava passando. Temos um outro vídeo que mostra um pouco da personalidade, da conduta, para os senhores entenderem quem era a pessoa de George antes desse fato. Vou pedir silêncio no plenário. É essa pessoa que os senhores estão julgando. Volto aqui a repetir. George teve toda a sua vida como essa folha de papel, totalmente imaculado, o seu histórico, a sua vida. Era uma pessoa totalmente de bem. Não é bandido não, promotor. Eu espero que o senhor que bebe, né, não faça nenhuma besteira. E o senhor vai precisar de advogado, se assim o fizer. Eu também não aceitaria o senhor, porque o senhor é uma pessoa... Vamos prosseguir com a defesa, estou prosseguindo, doutor. Excelência. Estou Por favor, prosseguindo. doutor. Então, senhores, a frieza da acusação, o sangue que escorre da presa, e não vê a pessoa humana que está ali sentada. Nós já estamos dando a condenação para eles. Ele confessou, ele já vai ter uma pena de 12 a 30 anos, mas isso não basta. Eles querem pena de 20, de 30, de 50, pena de morte. Se pudesse, né? Isso que é justiça para eles. Isso não é justiça, isso é vingança. Isso é orgulho, é vaidade humana. A defesa não veio aqui buscar livrar George. Veio pedir que vossas excelências apenas reconheçam a atenuação de pena, a redução de pena, que vai reduzir pouco a pena. Seria um meio termo. Porque, como aqui comprovado, ele não tem um histórico de pessoa violenta a qual é destinada a pena de 12 a 30 anos. É um fato absolutamente isolado na vida de George. E aí vieram falar que quem ama não pode praticar e tal. Tem um outro vídeo aí que explica um pouco sobre o que é o amor, o que é a paixão, de um especialista. Beleza? Eu expressamente sustento, defendo e requeiro que seja quisitado a redução da pena pela semi-inimputabilidade. Não estamos pedindo a inimputabilidade, conforme diversos julgados que há, conforme diversos precedentes. Nós queríamos que vossas excelências tivessem a oportunidade de reduzir a pena, por entender que, por conta da emoção, por conta dessa perturbação já explanada pelos meus pares, ele teria direito à redução da pena. Nós sustentamos ainda aqui de forma expressa, e faço o requerimento novamente de forma expressa, porque esse é um outro momento processual, que é o da réplica, a tese defensiva da embriaguez involuntária prevista no artigo aqui no artigo, só encontrar, no artigo 28, no que tange ao parágrafo 2º, que diz o quê? Reduz a pena quando a embriaguez for de caso fortuito ou força maior, e no momento o acusado não tinha capacidade de entender o caráter ou determinar-se conforme esse entendimento. Estamos requerendo aqui expressamente uma causa de redução de pena. Nós não estamos aqui querendo absolvição, e sim redução de pena, para que não fique no fetiche
naquela sanha acusatória de pena máxima de 30 anos e até pena de morte que sequer existe no nosso ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a qual todos nós fazemos parte. Outra tese que será quisitada, e é a única redução que vai ter, Vossas Excelências têm, tudo que nós defendemos, tudo que nós sustentamos, Vossas Excelências não poderão decidir, se mantida a decisão da magistrada. A única possibilidade de redução que sobrou é quando, que está aqui, que seria quando George cometeu o crime sobre o domínio de relevante valor moral. Nós pedimos, Excelências, que digam sim. Dê uma esperança mínima para aquela mãe. Quando eu vejo uma mãe como aquela, eu lembro da minha. É o bem mais sagrado, mais precioso que uma pessoa pode ter. Quando os senhores forem decidir esse quarto quesito, que esse já está na quisitação oficial, se ele cometeu sobre relevante valor moral, lembre da filha dele, Helena. Lembre de Helena. Faça justiça. Tira um pouco a pena lá dos 30 anos, diminui um pouquinho. É uma doutora que vai fazer essa redução, não é, Vossas Excelências? Vocês só autorizam a doutora a fazer isso. Vamos buscar um meio termo, nem um lado, nem o outro, mas buscar um meio termo. Aquele ser humano ali sentado, Excelências. Aquele menino, aquele jovem que tem uma filha que depende dele. E não estamos aqui a tripudiar da família da vítima. Sofre a família de lá, sofre a família de cá. Essa vida aqui hoje julgada por Vossas Excelências e senhores jurados. Nós queremos o meio termo. Queremos apenas que Vossas Excelências autorizem o meio termo. Ele já vai sair condenado, ele confessou aqui, a pena dele já é de 12 para 30 anos. Não esqueçam, Excelências, que foi acusadores, colegas aí dos doutores, que processaram a família do pessoal da Boate Kiss, que lá só clamava por justiça. Um dos maiores erros da história, que foi o caso dos irmãos Naves, tinha promotor de justiça que pediu condenação. Não é porque é Ministério Público não, que não erra. É o ser humano. E pode errar. Como qualquer um de nós. E hoje o erro aqui é grave, é manifesto, é absurdo, é abjeto. E faz ter vergonha do Ministério Público. Porque não basta só condenar, não basta, tem que ser pena máxima. E ainda tentou tripudiar da defesa e tudo mais. E a sua própria sustentação, o seu próprio pedido é baseado em vendita, em vingança. Querem que o senhor colocar na cabeça que condenar George a pena máxima vai reduzir criminalidade. Isso não existe. Os senhores aqui estão desde da manhã, das 8 horas da manhã, sentados, vendo as provas. Participaram ab ovo, de forma presencial, de forma ocular, de tudo que foi aqui produzido, tudo aqui que foi feito. Os senhores puderam ver que George não estava ali no momento de racionalidade, no momento que esse fato ocorreu. Então, o que nós pedimos como pleito de justiça, 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 é que os senhores autorizem apenas essa pequena redução de pena. Um meio termo. O crime foi grave, foi bárbaro, mas ele veio aqui e confessou. E só isso, como eu já disse, esclareço, já dá uma pena de 12 a 30 anos. Só por isso. E nós falamos, George, você vai confessar.
você vai confessar. Mas quando estudamos um caso e pensamos o motivo, o porquê que George, um menino de bem, um rapaz trabalhador, um rapaz com uma filha, um rapaz que ama a mãe, um rapaz que era uma pessoa benquista, que tinha uma relação com a vítima, que não tinha nenhum sinal de violência, nenhum processo de violência doméstica. Por que o motivo que nós estamos aqui, o porquê que ele fez isso? Não existe outra explicação lógica senão a motivação psicológica. Ele não estava bem da cabeça. Então o que eu peço aqui aos senhores, o que eu suplico aqui aos senhores, é que julguem com justiça e não com vingança. Julguem com o coração dos senhores. Esse rapaz jovem já vai pagar pelo que fez, mas ele não é um bandido, ele não é um violento que merece essa exasperação máxima, como que é esse sanha acusatória. Eu sei, senhor Grande, que estamos cansados. Eu sei que os senhores podem até ter decidido o voto dos senhores, mas eu aqui, eu fiz um compromisso de defender uma vida humana, e eu como advogado, eu quero só reduzir a pena, e já dou condenação de 12 anos minimamente para a acusação. O prato cheio toma 12 anos. E o que eu peço para os senhores, que são seres humanos, julgando um outro ser humano que tem valores e culturas e experiências de uma vida, pessoas que representam a nata da nossa sociedade, que tem idoneidade só por estar sentado aí, é que tenha razoabilidade, proporcionalidade, e que dê a ele uma pequenina redução, que seria esse relevante valor moral. Falou aqui que se tinha que ter laudo e tal. Se quiser, a gente suspende o julgamento e manda fazer exame. Eu tenho certeza, excelência, que vai atestar que dos laudos que os doutores querem. Mas fico com falácias, com sofismo, para tentar desqualificar. E não me dizem uma motivação. Era ciúme. Não aceitava o fim da relação. Mas isso não era suficiente para ele fazer um ato desse e jogar toda a vida dele no lixo. Não estava bem. E eu provei, doutor jurado, que ele estava bebendo naquele momento. Desde manhã, desde as 8h30. E o Ministério Público novamente coloca uma venda nos olhos e pede injustiça. Isso, senhores, porque não é um dos deles que está sentado lá. Porque quando é um dos deles, é outra história. George é um menino humilde, rapaz simples, filho da Dona Maria, filho do seu Jorge, e que teve a vida hoje como um filme de terror. E hoje a vida dele, senhora jurada, a importância, a vida dele está na sua mão. Ele já está condenado a 12 anos, a 30. E o que pedimos é apenas que você diminua um pouquinho lá de perto do 30, que seria o privilégio. O debate para a acusação ficou muito fácil. No primeiro momento alegavam, a gente nem tentou, negócio de legítima defesa da honra, essas coisas, nem cogitamos, porque a gente quer justiça. A gente não quer injustiça. Uma decisão judicial nunca agrada os dois lados. Uma decisão justa, sempre, os dois lados têm que abrir mão de um pouquinho para poder chegar a algo justo. A defesa já abriu mão de 12 anos para ele. E a acusação?
que é até pena de morte aí. Que absurdo isso, excelências. Que é matar os outros. Depois o que não presta é meu cliente. Com um discurso desse extremista, fascista. Novamente aqui ressalto, doutora jurada, uma decisão justa, sempre ambos os lados abrem mão para chegar ao meio termo. Jorge está condenado. Entrou condenado já no banco dos réus. Confessou confirmando essa condenação. E a defesa, que foi hoje estrangulada nesse plenário, só tem uma possibilidade, um tiro, uma única esperança de reduzir um pouquinho a pena. Porque senão vai vir uma pena alta, uma pena exacerbada, uma pena que não retrata quem é a pessoa do réu e que eu mostrei e provei a vossas excelências. Eu reconheço a dor dos familiares, é legítimo. Ele vai ser condenado. Mas não dá para ser a justiça como a gente quer, como só a gente quer. Então, excelências, quanto tempo tem ainda, doutor? O principal ponto da tese da defesa é o jurado, o réu, cometeu o crime sobre relevante valor moral, diga sim, eu faço justiça, sim, eu penso na família dele, na mãe dele, sim, eu penso na filha dele, sim, ele não era um violento, sim, ele nunca praticou um crime sequer de violência doméstica, sim, era um jovem. Excelência, eu estou no meio, no final a gente poderia... Ele já tinha fundamentado, a gente vai... Ele falou, excelência. Não, eu sabia, mas era só... Foi, para que não houvesse uma contrariedade. É porque eu havia falado com ele já sobre isso, excelência. Excelência, eu gostaria de uma parte, então. Porque só agora a acusação está sabendo o que é que a defesa está dizendo em relação ao que seria o valor moral que foi dito no sentido que seria descontrole emocional, é isso? Doutor, se o senhor me permite, até para colocar uma parte de calma nessa discussão, o relevante valor moral, segundo o conceito, né, a acepção estrita do termo de relevante valor moral, ele não engloba, ele não contempla o descontrole emocional. Então, eu vou fazer o quesito objetivo, só se agiu sobre o domínio de relevante valor moral, e aí, como o senhor já defendeu aí, doutor, tá? Mas fica aí isso a é relevante valor moral. Exatamente. Aí, porque eu também não vou redigir um quesito errado, entendeu? Se a defesa entendeu tão somente por essa razão, eu não posso redigir o quesito que eu não concordo. Eu vou colocar só sobre relevante valor moral, e se porventura os jurados entenderem que sim, o senhor pode recorrer ao tribunal para anular o julgamento por julgamento contrário à prova dos autos, tá? Pode prosseguir, doutor, o senhor tem mais 4 minutos, acrescentando os 2 que eu lhe retirei. Bom, excelências, estamos cansados. Todos nós queremos ir para nossa casa, voltar para os nossos entes queridos. Só que George vai para o presídio. E o que pede ali a acusação é os 30 anos, é a pena em... Eu não vou aqui mais falar mais do mesmo. A vida dele, vocês puderam ver um pouquinho do outro lado da moeda. O lobo mau só é mau porque só se conhece a história da Chapeuzinho. Esse rapaz poderia ser um irmão meu, que poderia ser o meu vizinho, que teve esse descontrole emocional. O que nós pedimos
além de todos os pedidos, mas o que Vossas Excelências irão julgar é sobre o relevante valor moral. E nós pedimos que diga sim e faça justiça. Sim, vou reduzir um pouquinho a pena. Ressalto e esclareço que Vossa Excelência não estará absolvendo. Vossa Excelência não estará absolvendo, apenas estará reduzindo um pouquinho a pena. E quem vai reduzir é a doutora magistrada, que pode reduzir no mínimo, se assim ela entender o caso. É esse o nosso pleito de justiça. Será que é tão absurdo assim? Será que isso não é o que é justo para esse caso? Os senhores ainda serão perguntados sobre o motivo torpe, que está fundamentado na medida que o réu não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Nós pedimos que diga não. Esse motivo torpe, por tudo que aqui foi esclarecido, descontrole emocional, a falta de racionalidade, o pré-frontal dele avariado em razão dessa emoção, nós pedimos que diga não, que não foi praticado por motivo torpe. A verdade, ele não estava nem com uma motivação, né? Não estava ali dizendo, ele queria matar para pegar dinheiro, como é um latrocida, quer matar para destruir uma prova, uma execução. Não, a motivação aqui pode ser considerada torpe, simplesmente por ele não ter aceitado, conforme está aqui, o fim do relacionamento. E já vai ter lá embaixo, né, a aquisitação do feminicídio, né, que já vai estar aumentando a pena. A cada qualificadora a senhora aumenta mais a pena, vai aumentando. Cada qualificadora que a senhora diz sim. Então, o nosso pedido central desse julgamento para a Justiça é no quarto quesito. Se ele agiu sobre esse relevante valor moral. Esperamos que os senhores, que as senhoras façam justiça. Seu voto é secreto, ninguém vai saber. Essa é uma dos princípios que rege e vigora no Tribunal do Júri. Vossas Excelências receberão 2 cédulazinhas, uma com sim. Doutor, seu tempo acabou. Tá? Eu peço que votem sim. Muito obrigado. Seu tempo finalizou. Vamos esvaziar o plenário para fazer a votação, por favor. Antes, sem apartes ou sem quaisquer outras... Excelência, só está desde já pelas 2 teses que eu entendo que deve ser doutor, o senhor precisa esperar eu acabar de falar para o senhor fazer os seus protestos. Antes não é possível, bem, tá? Eu vou aguardar então. Vamos lá. Antes, só um minutinho, por favor, eu peço que todos aguardem. Quanto à semi-imputabilidade, eu vou até ler já aqui o meu despacho, ressaltar que somente em plenário a defesa sustentou a tese mencionada. E eu verifico ao analisar os autos que a instauração do incidente de insanidade, procedimento adequado para aferir a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente ao tempo do fato, não foi requerida em nenhum momento, nem mesmo durante o julgamento. A bem da verdade, em pálidas cores, agora na tréplica, o advogado disse que, se fosse o caso, suspenderia o julgamento, o que me parece até um pouco, irresponsável, uma vez que nós estamos aqui há quase 24 horas no julgamento. De mais a mais, inexiste nos autos qualquer documento técnico apto a demonstrar minimamente que o réu possua algum transtorno psicológico ou enfermidade mental que o tornasse incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de determinados de acordo com seu entendimento. Aqui me refiro à inimputabilidade. Até agora, ao menos, não há nenhum elemento que indique ou que desconstitua a rigidez mental do acusado. De qualquer sorte, por excesso de semi-imputabilidade. Mas com todo este... Só pode esperar eu acabar, doutor? Por favor. Mas com o registro de que o farei tão somente por insistência da defesa e porque a semi-imputabilidade é uma causa de diminuição, muito embora a defesa, de forma até temerária, não tenha alegado e nem arguido a instauração do incidente de insanidade que é o procedimento adequado para fazê-lo. Tá? Vamos esvaziar o plenário. O senhor tem algum... Estou aguardando, Excelência, para quando eu tiver a oportunidade. Só um minutinho, doutor. Pois não, doutor. Bom, em primeiro ponto, não se trata apenas de uma tese, teve a tese da embriaguez involuntária, que também isso é uma causa de redução. Não, a gente rechaçou no debate, na tréplica, agora eu sustentei novamente, estou pugnando e requerendo novamente. Eu mantenho, eu não reconsidero. Perfeito. No que tange ao seu indeferimento, entendo que que a sua
decisão e leitura em plenário se tornou inoportuna, porque pode acabar influenciando nos senhores jurados, que a senhora deu um posicionamento técnico da senhora, sendo que a decisão dos jurados aqui é com base no livre convencimento, na íntima convicção.